Já leu o livro de Eclesiastes, capítulo de número 5? Olha para mim, irmãos. Hoje é um dia profético. Amém? Primeira ceia. Olha para mim, irmãos. Se você não olhar para mim, eu vou parar, vou ficar esperando. Olha para mim. Primeira ceia de 2026. E a vida, ela é uma vida de semeadura. Fala para o seu irmão assim: a vida com Deus é uma vida de semeaduras, de plantio. Quem aqui gosta de cultivar, irmãos, plantar? Quem aqui gosta? É a vida, viu? Plantar, regar, colher, a vida é isso. E esses dias eu tive uma experiência. Se você entender o que eu vou falar aqui, você vai entender o que nós vamos trazer no coração de Deus para as nossas vidas hoje. Presta atenção. Esses dias estive com um jovem formado em música na UFMG, e ele falava comigo assim: Sileide, eu sou alternativo, sabe? Se a pessoa está certa ou está errada, eu não quero saber, não me preocupo, não estou preocupado se a chuva está subindo ou está descendo. Eu quero viver minha vida. Aí, irmãos, eu sou um bom ouvinte, né? Eu ouvi ele e não me apresentei como pastor, não me apresentei como pastor. E eu falei com ele assim: eu posso desfrutar contigo de um pensamento? Pode? Claro. Então vamos lá, caminha comigo. E aí eu falei com ele assim: você tem mãe? Tenho. E eu já vou te falar logo: eu não quero casar, eu não quero ter família, eu não quero ter filhos, porque eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. E é isso aí. Como eu não pedi para nascer, minha mãe me trouxe a esse mundo, não teve condições de cuidar de mim, mas eu me virei na vida, me formei, sou um cara assim, sabe? Assim, o QI das pessoas, eu sou um cara bem inteligente e tal. Eu podia se vangloriar disso, né? Pela sua formação. Obrigado, irmã Sandra. Obrigado. Ele podia se vangloriar pela sua formação, né? E eu sou um cara inteligente, extremamente inteligente, e eu não quero ter família, não quero ter filhos, não quero casar. Pois bem, sua mamãe está com quantos anos? Ah, minha mãe está com 70. Se acontecer alguma coisa com a sua mãe, um problema, quem cuida dela? Ah, sou eu. Ela só tem um filho. Eu cuido. Eu vou me virar, vou pagar, vou resolver, vou fazer acontecer. Pois bem, você está muito certo. Muito bem. Então você é quem vai resolver a situação com sua mãe. Sim. Agora me diga uma coisa: a vida é uma semeadura, não é verdade? A vida é uma semeadura. Aí eu falei para ele assim: quando você tiver com a idade da mamãe, quem vai cuidar de você? Se você não quer ter uma esposa, se você não quer ter filhos, me diga quem vai cuidar de você. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: ninguém nunca me levou por esse prisma a pensar nisso, a pensar dessa forma. Não, gostei de você, me conheceu naquele momento, gostei de você, você me fez pensar sobre a vida. Muito bom. Então não se esqueça, a vida ela é feita de escolhas. E para que o nosso 2026, pastor amado, possa romper, possamos viver aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós, a gente precisa plantar da maneira certa. Porque se plantarmos da maneira errada, vamos colher frutos dignos do nosso plantio, dignos da nossa semeadura. Então, para iniciarmos o nosso ano, eu e você devemos fazer a coisa certa. Fala comigo assim: eu devo fazer a coisa certa. E queridos, para fazer a coisa certa, olha para mim aqui. Quem tem que mudar
semeadura sou eu e você. Quem tem que mudar o plantio sou eu e você. Quem tem que mudar as atitudes e viver segundo a condição a qual Deus aponta sou eu e você. A Bíblia vai nos ensinar que através do conhecimento da palavra vem a libertação. Não é isso mesmo? Através do conhecimento da palavra vem a libertação. E quando eu entendo, compreendo algo que a palavra de Deus me confronta, o que eu faço? Eu mudo minhas ações, eu mudo minhas atitudes, eu mudo meu comportamento, eu mudo minha maneira de pensar, eu mudo minha maneira de agir. E queridos, olha, a gente vive um tempo, né, que o lazer deve ser algo prazeroso, não é? Não é isso que a gente quer? Por exemplo, imagina você convidando um amigo, uma amiga que tenha um bebezinho, uma bebezinha, tipo a bebezinha do Ronaldo atrás, para a vigília de Ano Novo. Calor. E na vigília de Ano Novo está um negócio esquisito, não está, Deus? Mas as pessoas querem prazer. Elas querem prazer em seu lazer. E aí o meu convidado, o seu convidado, olharia para mim, para você, e diria o seguinte: olha, sinto muito, Jacos, mas está muito quente para o meu filho, está muito quente para minha filha, e eu vou ter que ir embora. Eles estão incomodados, né? Não está legal para eles o ambiente aqui hoje, está muito quente, eu sinto muito, uma outra oportunidade de volta. Mas irmãos, entenda uma coisa, as pessoas querem isso, as pessoas querem, né, esse tipo de prazer em seu lazer. Né? Por exemplo, quando as igrejas hoje, né, conhecidas como church, né, chegaram no Brasil, esse movimento, chegaram e tiveram êxito, porque o empresário veio na frente. O empresário, moreninho, isso aí, bastante ver, aleluia, chama eu. Irmãos, olha para mim, entenda uma coisa: os empresários, eles vêm na frente da church, né? E aí eles compram lá, perto da praça, o melhor local da igreja. Eles vão lá e compram o melhor local para o estacionamento. Eles vão lá e compram, né, a conhecida igreja da criança. E aí, irmãos, olha para mim, quem vai não está errado. Vocês estão compreendendo aqui? Quem vai não está errado, irmãos. Estão certos, né? Eu também quero melhor. Eu também quero melhor para mim. As pessoas não estão erradas de quererem, né, e opinarem, decidirem por aquilo que é o melhor para elas. Mas assim é fácil vir e estabelecer o reino segundo aquilo que eles chamam de Deus. E é aqui, queridos, que eu e você precisamos entender. Por exemplo, quem aqui vai se lembrar quando o pastor Cláudio Duarte, né, apareceu nas mídias, VHS. Sabe o que é VHS? Fita cassete. Os DVDs, né? Quando começou a aceitação ao pastor Cláudio Duarte, era complicado, né? Mas esse pastor brinca muito. Esse pastor, ele extrapola demais. Até que as pessoas viram a seriedade daquilo que ele falava de uma outra maneira. Mas as pessoas, irmãos, elas querem entretenimento. Mas o que eu e você precisamos entender é que não podemos perder a reverência diante daquilo que é o santo culto. E entenda uma coisa, irmãos: o culto, ele pode ser descontraído? Pode. Mas eu e você precisamos entender que o culto, além de ser espontâneo, ele precisa ser alegre, mas diante de todo o respeito e temor da pessoa de Deus neste lugar. Deus, ele vem e ele habita neste lugar, porque ele colocou aqui a bênção dele e ordenou para que nós pudéssemos congregar, para que nós pudéssemos estar aqui na presença dele. Amém, queridos? Então, o que eu quero falar aqui hoje é aquilo que Deus
né, está trazendo para as nossas vidas, ministrando sobre nossas vidas, é algo que a gente precisa cuidar de como estamos fazendo. Eclesiastes capítulo 5, volta a sua atenção para a palavra de Deus, verso 1, vai dizer assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Fala comigo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Irmãos, quando Moisés ele é repreendido diante de Deus, né? Porque ele volta a sua atenção e ele vê a sarça pegando fogo e não sendo consumida. E era normal, era natural a sarça no deserto pegar fogo e ser consumida. E aí ele fala assim, ele fala com ele, você vai lá no texto de Êxodo, você vai ver ele falando: eu vou me virar e vou ver o que está acontecendo. E quando ele vira aí que ele vai se aproximar, o que acontece? Ele é repreendido. Repreendido por quê? Porque no meio da sarça ardente estava Deus Todo-Poderoso. E Deus fala para ele assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. A mesma forma acontece quando Josué está diante do príncipe do exército de Deus, que é uma teofania de Cristo Jesus. E ali diante de Jesus, Jesus fala com ele: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Então, queridos, entenda uma coisa: eu e você precisamos aprender a nos reverenciar neste lugar que Deus estabeleceu para que possamos cultuar. É inadmissível eu descer as escadas e, ao romper as escadas, eu não lembrar do que foi ministrado, eu não lembrar do que foi pregado, eu não lembrar do texto que foi lido, eu não lembrar daquilo que foi compartilhado segundo aquilo que a palavra de Deus veio para o meu crescimento. Então, queridos, coloca isso no seu coração hoje. Entenda, nós precisamos guardar o nosso pé ao entrar na casa de Deus. Imagina comigo, eu quero fazer um paralelo aqui, primeiro com a minha vida e com a sua vida, né? Secularmente. Imagina você chamado para se comparecer diante de uma autoridade. Você é chamado para se comparecer diante de uma autoridade. Os homens aqui vai se policiar em cortar as unhas, vai se policiar em fazer a barba, vai se policiar em pentear os cabelos que ainda tem. As mulheres vão se policiar com a roupa que vai vestir, as unhas estão bem feitas. E aí, queridos, quando somos chamados diante de uma autoridade, entenda uma coisa: o meu e o seu pensamento, a minha e a sua preocupação é o seguinte: como eu vou me comportar diante dele? Se o Zema me chamar lá, o governador, como eu vou me comportar diante dele? Se o prefeito dessa cidade chamar você, como você vai se comportar diante dessa autoridade? E aí o seu pensamento vasculha a sua mente de como você vai agir, de como você vai se comportar, se o seu padrão mandar te chamar. Como você vai se comportar? E aí, sabe o que vai passar no seu pensamento? Eu não posso me atrasar. Tem que chegar mais cedo. Vai que ele chega antes de mim e manda me chamar ou me procura. Eu não posso me atrasar. Você vai procurar colocar a sua melhor vestimenta, sua melhor beca, né, o seu melhor vestido, para se apresentar diante daquela autoridade, para que você possa ir diante dele. E aí, queridos, é aqui que entra a minha vida e a sua vida. Eu e você precisamos hoje revisar o nosso estilo de vida em serviço e como cultuamos ao nosso Deus. Irmãos, não vou muito longe não. Pela manhã eu perguntei, tinham 4 pessoas que nunca foram católicas. Tem alguém aqui que nunca foi católico? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Nessa imensidão de pessoas, 8 pessoas nunca foram capazes. Pastor Jacques foi.
Pastor Jacques foi católico, primeira comunhão, crisma. E no dia da minha primeira comunhão, eu tive que ir na sede, que fica ali na Guaraniz, aquela sede que tem ali da igreja, que é representante da igreja que eu tinha feito o treinamento de primeira comunhão. E a resenha do padre era o seguinte: tem que vir de calça preta com friso. Você quer friso, irmãos? Ó, com friso, blusa branca com friso, fechadinha até em cima, cabelo penteado, bonitinho, bonitinha. Irmãos, se você já frequentou a igreja católica, praticante mesmo, o padre, ele olha a minha roupa, a sua roupa, a nossa vestimenta, se está apertado demais, se está aparecendo coisas demais, e ele fala o seguinte: ó, deixa eu te dizer uma coisa aqui, você vai lá e troca isso, pode ir embora, porque você vai lá e troca isso, pode ir embora, porque estamos diante do santo culto, diante do santo Filho de Deus. Isso ainda diz. Irmãos, entenda uma coisa: o que tem sido nossa vida, nossa decisão de cultuar o nosso Deus? Na Coreia, onde temos a referência da maior igreja evangélica do mundo, do pastor David Paul Show, que já agora falecido, quando iniciam um culto, 1 minuto depois eles fecham as portas. E o pensamento do pastor David é o seguinte: é um encontro com Deus. Se é um encontro com Deus, deve ser prioridade de quem serve se adiantar para encontrar com Todo-Poderoso. Irmãos, Deus nos convidando a rever as nossas decisões. Quando você se comparece diante da autoridade que você é chamada, você tem um cuidado de se preocupar, escolhendo as palavras, as melhores palavras que você tem na sua cabeça no dicionário para falar com o outro. E aí às vezes você fala até palavras difíceis, porque você quer fazer uma diferença. E a pergunta aqui é a seguinte, queridos: será que diante do Rei dos Reis, Deus o qual eu e você servimos, não deveria ser feito com maior temor e com maior respeito? Claro que sim, queridos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele merece o melhor meu e o melhor seu. A Bíblia vai dizer isso em Isaías capítulo número 6, que os serafins, diante da reverência do Todo-Poderoso, eles cobriam o seu rosto. Eles cobriam o seu rosto por causa da glória, por causa da presença de Deus. Cultuar, prestar homenagem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, alguém que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Não pode ser de qualquer jeito, queridos. Então eu e você precisamos entender, conforme aquilo que a Bíblia vai falar aqui, ó. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo número 6, versículos 19 e 20. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que habita em você, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, o nosso corpo, com o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Eu me lembro na escola bíblica dominical, chegávamos lá para fazer escola bíblica dominical, falecida Beth Gomes, ela falava assim: corpo, alma, espírito aqui. E aí todo mundo parava de conversar. E prestávamos atenção, nos voltávamos a nossa atenção
para o ensinamento, para o nosso crescimento. Então, queridos, entenda uma coisa: é com corpo, alma e espírito, temor e tremor que entramos neste lugar para cultuar o nosso Deus. Eu quero mostrar para você aqui algumas coisas que nós precisamos aprender, que são importantes em um culto. Primeira coisa, oração. Mateus capítulo de número 21, versículo 13, quem falou isso foi Jesus. E ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Nós iniciamos o culto orando. Irmãos, eu sou um cara muito observador, e às vezes eu oro sozinho começando o culto. Eu convido vocês a orar, eu convido vocês a cultuar o Senhor comigo. E às vezes, no momento da oração, de iniciarmos o culto orando, oramos durante o culto, encerramos o culto orando. E às vezes é aquele momento da oração, as pessoas estão conversando desnecessariamente naquele momento. Quantas vezes eu oro sozinho aqui no altar, irmãos? Quantas vezes eu oro sozinho aqui no altar? E Deus está nos convidando a entender isso. A oração, queridos, é a coisa mais importante do culto. A Bíblia vai falar isso em Tiago, capítulo número 5, versículo 16. Confessai nossas culpas uns aos outros. Adianta só confessar? Não. E aí ele diz assim: orai uns pelos outros para seres curados. E aí ele termina dizendo assim: porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se não tiver oração, irmãos, é qualquer reunião menos culto. Por isso temos que orar. A oração invoca a presença de Deus. Isaías 65, 24 vai dizer isso. Ele diz assim: será que antes que clamem, eu responderei? E estão eles ainda falando, eu falarei com eles. Deus espera de mim e de você que venhamos elevar as nossas vozes neste lugar de oração. A oração, querido, lá faz com que as pessoas se aproximem de Deus, faz com que as pessoas se aproximem do Senhor. O propósito do culto, irmãos, é falar com Deus, mas ouvir também Deus falar com você. Fala comigo assim: propósito do culto. O propósito do culto é falar com Deus e ouvir Deus falar comigo. Efésios 6, 18, a Bíblia diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Irmãos, entenda uma coisa: o que temos feito com o culto? Com a oportunidade que temos de estar na presença de Deus, a sua oração tem sido prioridade em culto? Será que quando você vem para cá, você me fala: Deus, vou falar com o Senhor hoje, mas eu quero também que o Senhor fale comigo através de oração? Irmãos, o culto verdadeiro é um culto cheio de oração. Segunda coisa que precisa acontecer em um culto, isso aqui, ó: silêncio. Silêncio em reverência a quem está palestrando, pregando? Não. A presença de Deus. Abacuque 2, verso 20 diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Segunda coisa mais importante em um culto, irmãos, é o silêncio. Salomão, ele vai falar em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, que é a hora de falar, mas também a hora de ficar calado. Durante o culto, irmãos, é desnecessário conversar paralelamente. Durante o culto, queridos, qualquer outro assunto que não seja o culto, aquele que estamos prestando o culto, é desnecessário. É a Ele que estamos orando, é a Ele que estamos buscando. Sabe o que é interessante, irmãos? Se você for no cinema, o cinema incentiva você a fazer silêncio por respeito aos outros. Se você for no teatro, o teatro incentiva você a fazer silêncio em respeito aos outros. E as pessoas fazem, porque não querem passar vergonha, porque não querem ser ali desprezadas, menosprezadas. Mas, queridos, entenda uma coisa: como você tem agido na presença de Deus, no santo culto, diante de Deus precisa haver de mim, de você,
uma maior reverência. Então, queridos, evite conversas durante o culto. Graças a Deus eu nunca tive esse problema aqui, de alguém atender o celular e sair falando: ó, pode falar, está um barulho aqui, o pastor está falando alto demais lá, mas pode falar aí. Nunca, graças a Deus, isso nunca aconteceu aqui, irmãos. Mas aprenda, por exemplo, a pedir aos seus familiares: olha, durante o culto, vamos prestar o culto ao Senhor. Durante o culto, vamos respeitar a presença de Deus. Irmãos, eu me lembro, há uns 18, 20 anos atrás, pastor Marco Aurélio pregando, de manhã, quarta-feira, e ele pregando, e aí na época daquele jornal Super, irmã Iraci, jornal Super, me entra um senhor, e ele senta lá atrás, e ele pega o jornal, e abre o jornal, no meio do culto, e aí de repente ele começa a passar as folhas do jornal, fraco, irmãos, e nós os auxiliares não conseguimos conter, né? Porque o cara estava atrapalhando, tirando atenção, todo mundo virava o jornal, todo mundo virava para trás. Até que o pastor Marco Aurélio comentou: amigo, você não errou o lugar não? Porque lá é próximo da praça, você não ia levar para a praça, não? Você veio com o jornal, está lendo o jornal aí, eu não quero tirar a sua atenção da sua leitura matinal, não? Irmãos, quantas vezes nós agimos dessa forma, de qualquer jeito, na presença do nosso Deus? Diga para quem está do seu lado aí: você precisa estar ligado em tudo que vai acontecer. Irmãos, a pergunta aqui é: você conversa durante o culto o que não é necessário? Aprenda a dedicar a sua voz somente àquele que você está cultuando. Terceiro ponto aqui, a Bíblia vai dizer em Provérbios 23, verso 12: dedica-se à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos às palavras que te dão conhecimento. Eu não posso sair daqui, irmãos, do mesmo jeito que eu entrei. Eu não posso sair de uma reunião o qual a palavra de Deus é ministrada do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso aprender a me concentrar no que está sendo ensinado. Eu preciso voltar minha atenção àquilo que está sendo ministrado. Às vezes você vem e aquilo que o dirigente, né, o ministro de louvor, ele fala, ele ministra, era o que você estava precisando ouvir. Era a resposta, mas por causa de falta de concentração, falta de atenção, você não pega, você não entende, você não compreende. Você precisa aprender a se concentrar. Você precisa aprender a estar focado no momento da palavra, da mensagem de Deus, irmãos. Cada um de nós devemos esquecer as coisas que ficaram lá fora, para que aqui dentro possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Irmãos, no ambiente da igreja, nesse lugar aqui, o santo culto ao Senhor, devemos evitar qualquer tipo de distração. Qualquer tipo de distração, como aconteceu com Isaías. Quando ele entra e tem a visão do Santo dos Santos, do templo de Deus, a Bíblia diz que a orla do vestido de Deus havia enchido o templo, e a sua Shekinah, a sua fumaça, havia enchido aquele lugar. Da maneira que você entra neste lugar, queridos, a presença de Deus pode ou não encher e preencher o teu coração. Dependendo como você entra aqui, você vai sair vazio. Dependendo como você entra aqui, você pode sair cheio da presença de Deus. Por isso, queridos, olha, é imprevisível que haja de mim, de você, é necessário que haja de mim, de você, um desejo de adoração, de vir para esse lugar, certo de que aqui
você vai ter um encontro com o Senhor. Independente de quem toca, independente de quem canta, independente de quem prega. Se bem que eu olhei e falo assim, Deus, eu vou naquele lugar hoje, o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai encher o vazio que há dentro de mim. O Senhor vai encher a minha alma. O Senhor vai encher o meu coração da tua presença. O Senhor vai encher a minha vida da tua presença, da tua palavra. Por isso, queridos, esse lugar, quando você vem para esse lugar, você tem que se desligar de tudo lá fora e entender que aqui é o lugar que Deus preparou para preencher tua alma. Sabe o que estudiosos dizem hoje? Que é necessário pregação da palavra de Deus, exposição da palavra de Deus, somente 25 minutos. Porque daqui a pouco a atenção já se volta para outros lugares. Sabe o que é isso para mim, irmãos? Isso é miséria do nosso pensamento. Bendito seja o tempo que nós íamos para o culto, e o culto durava 1, 2, 3, 4 horas, e a exposição da palavra de Deus 2, 3 horas. Bendito sejam os seminários, labareda de fome, irmãos, chegava lá 2 horas da tarde, saía 11 horas da noite, em pé, sendo ministrado pela palavra, sendo ministrado por aquilo que Deus tinha colocado no coração de alguém para ministrar sobre nossas vidas. Só que a gente vem para a igreja pensando já assim, nós vamos terminar o negócio, vamos terminar, vai acabar, porque tem que acabar logo, o pastor não pode demorar, o ministério de louvor não pode demorar, a apresentação do coral não pode demorar, tem que acabar. A gente vem para o culto pensando assim, a gente vem para o culto com esse tipo de pensamento. Então, queridos, dedique sua atenção ao Senhor durante o culto. Quarto ponto aqui, Romanos capítulo número 12, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Por isso, irmãos, você me vê batendo palma quando ninguém está batendo palma, você me vê pulando quando ninguém está pulando, você me vê adorando ao Senhor, chorando quando ninguém está chorando, porque graças a Deus eu sou pentecostal, graças a Deus a minha adoração ao Senhor é uma adoração viva, e é o que o Senhor espera de mim e de você. Além de vivo, sacrifício vivo, santo. Deus, eu não sou digno, mas o Senhor é. É diante do Senhor, diante da tua formosura, que eu me alegro em te adorar, que eu me alegro em te glorificar, que eu me alegro em te servir, que eu me alegro em estar em tua casa, que eu me alegro em estar diante do Senhor. E agradável, queridos, você precisa entender isso, compreender isso. Agradável ao Senhor é o que espera de mim e de você. E aí ele vai dizer assim: isso é um culto racional. Sabe o que é isso? Eu faço com compreensão, eu faço com entendimento, eu faço porque eu sei que Ele me ama acima de qualquer circunstância, eu faço porque eu compreendo e entendo que Ele está vivo, que Ele doou a sua vida por amor de mim. Por isso meu culto é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e isso é um culto racional. Então entenda aqui, queridos, além da oração, além do silêncio, além da concentração, também é importante o momento de reflexão durante o culto. Quando vamos para o culto, irmãos, devemos aprender alguma coisa e levarmos para a nossa casa aquilo que for útil. É inadmissível sair daqui de mãos vazias. É inadmissível sair daqui com um entendimento, com o mesmo entendimento e compreensão que nós chegamos aqui, queridos. Muitas vezes não conseguem, como falei no começo, lembrar do que foi falado, lembrar o versículo que leu, lembrar a canção que foi cantada durante o culto. E aí, queridos, eu quero resumir em uma frase toda essa mensagem. Entenda uma coisa: se você não tiver arrependido, você também não está pronto para mudar o que precisa ser mudado dentro de você. Se não houver arrependimento genuíno, você também não vai mudar o que precisa ser mudado em você. Augusto Cury chama esta geração da geração SBA, que significa Síndrome
do pensamento acelerado. E é como eu falei, bendito era o tempo que a mensagem era uma mensagem expositiva do texto, que ficávamos ali horas e horas sendo ministrados. Mas hoje é tudo para ontem. O pastor vai atrasar o culto hoje, 8h25 já. Misericórdia. Não está dando certo esse negócio. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor pelo tempo da nossa criação, que a gente sabia o que era sentar, jogar um jogo de tabuleiro, conversar, olhar nos olhos uns dos outros. Mas hoje é o WhatsApp. E aí, se você não responde o WhatsApp, o senhor te liga. Você viu aí que eu te mandei? Você viu aí que eu sei o quê? Você não me respondeu aqui ainda, tá? Não sei o quê, é tudo para ontem. Não é para hoje, não, é tudo para ontem, não é para amanhã, não, é para ontem. Síndrome do pensamento acelerado. Pessoas são ativistas, parece que estão ligadas ali na tomada 24 horas. Não conseguem ficar paradas, não conseguem refletir. E a pergunta aqui, queridos, é a seguinte: você medita durante o culto? Você reflete durante o culto? E aqui, queridos, Jesus espera de mim, de você, ajuda. Jesus espera de mim, de você, compreensão. Jesus espera de mim, de você, apoio. Ajude a reverência dos cultos, para que isso não morra, para que isso não acabe, para que isso não termine. E aí eu quero destacar alguns tópicos com você aqui, para que você possa ajudar, porque Jesus, ele conta comigo e com você, com a reverência do culto. Aprenda a chegar mais cedo. Aprenda a chegar mais cedo. Assente-se nos melhores lugares. Não deixe de cumprimentar os visitantes. Seja cordiais com eles. Dobre o joelho ou o seu coração. Quando eu falo aqui de dobrar o joelho, é a questão da reverência, do temor. Chegou na igreja, antes de falar com qualquer pessoa, fala com Deus. Deus, fala comigo hoje. Deus, eu estou aqui porque eu preciso ouvir tua voz. Eu estou aqui porque eu preciso sentir a tua presença. Eu estou aqui porque eu não posso sair daqui com esse vazio. Dobre o seu coração. Dobre o seu coração diante do Senhor. Não ande durante o culto. Não fale aquilo que não é necessário. Evite conversar. Não leia coisas paralelas durante o culto. Siga as orientações de quem está ministrando. Se pediu para ficar de pé, fique de pé. Se pediu para bater palmas, bata palmas ao Senhor. Se pediu para glorificar, glorifique ao Senhor. Se pediu para cantar o hino, irmãos, ainda que não esteja sendo passado a letra do hino aqui, pelo menos cante. Esboce uma reação diante do teu Deus, porque você não está adorando a homens, você está em um santo culto, adorando aquele que está vivo para sempre. Se pediu para você se ajoelhar, se ajoelhe. Evite sair antes que o culto termine. Evite isso. Ajude, por exemplo, suas crianças, irmãos, a entender a seriedade do que é o culto. Gere, transborde o seu temor no coração de cada uma delas, ensinando o que está acontecendo, a prestarem atenção, a se colocarem juntas de você e a gerar isso dentro delas, esse temor. Seja receptivo com os visitantes, cumprimentando, saudando. Se for preciso sentar junto com eles, faça isso. Se for preciso compartilhar a leitura da palavra de Deus com eles, faça isso. Porque Cristo, Deus, Ele conta com você, para que a próxima geração possa ter esse temor no coração deles, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você neste momento, no nome do Senhor Jesus.
Bendito Deus e soberano Pai, é diante da Tua presença que nos colocamos. E Deus, obrigado pela escolha de nos escolher, ó Pai, e nos colocar diante da Tua santa presença. E Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos mudar a maneira de cultuar ao Senhor, que possamos nos aperfeiçoar e melhorar com temor e tremor diante da Tua presença a cada dia. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça. Não nos permita perder o temor, Pai, porque o temor é o princípio da sabedoria. Não é diante dos governantes, não é diante dos palácios, não é diante das autoridades, ó Pai, mas é diante daquele que é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que nós devemos de fato reverenciar-te. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, o nosso culto, Pai, seja um culto o qual a Tua presença seja derramada sobre nossas vidas de uma maneira gloriosa. Assim, Deus, oramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você crê nisso, levante suas mãos, levante o seu rosto e por um minuto aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Diga graças a Deus, queridos. Eu quero chamar aqui à frente o diaconato. Quero chamar aqui o pastor Denis para me ajudar na leitura da ceia neste momento. Nós vamos fazer aqui, queridos, a leitura da ceia.